Transformação gasosa, né? A gente vai falar da equação geral dos gases, certo? Ou seja, nós vamos supor, tá, que nós temos dois cilindros, né? Aqui está o cilindro. Essa parte aqui, um êmbolo móvel que pode se mexer para baixo ou para cima, certo? Conforme eu boto pesos aqui em cima. E depois eu boto um peso e esse êmbolo desce comprimindo o gás. A gente pode imaginar isso aqui um pistão de carro comprimindo o gás. A gente pode imaginar o pistão do carro se expandindo com a explosão do gás dentro do motor de combustão. Ou propriamente uma bomba de encher pneu, um compressor que o pistão sobe e desce, comprimindo o gás para dentro de um recipiente, certo? Então nós vamos ter vários tipos de transformações gasosas. A equação geral ela é essa aqui, ó, que eu sublinhei. A pressão, esse gás aqui ele tem uma pressão nas paredes, certo? Ó, uma pressão P que esmaga as paredes, que a gente chama de P1. Ele tem um determinado volume aqui, V1, certo? Ele tem um volume que a gente vai trabalhar muito com o litro, né? Mas tem vários tipos de unidades. Só vou dar uma... Tá bem, o computador tá super aquecido. A gente também tem a temperatura, né? Vamos dar exemplos aqui, né? Vamos supor que o meu volume aqui inicial, ele é de 5 litros. Que a minha temperatura aqui, ó, lembrando pessoal, que a temperatura nas transformações gasosas, a unidade de temperatura é o Kelvin. Sempre nós vamos trabalhar com Kelvin. Então vamos imaginar que aqui eu tenho 300 Kelvin, né? Ó, a temperatura. E que a nossa pressão é de 2 atms, né? 2 atmosferas de pressão. Vamos supor que o nosso êmbolo aqui ele comprimiu, eu coloquei pesos aqui em cima, né? Coloquei pesos e o meu volume alterou. E eu quero saber qual vai ser este volume, certo? Mas eu medi a temperatura aqui, a minha temperatura ela foi para 500 Kelvin, ó. Meu T2 foi para 500 Kelvin. A minha pressão 2, ela foi para 10 atmosferas, certo? Como que eu vou resolver isso aqui, ó? Bem simples, certo? Olha só. A gente vai organizar os dados, né? O meu V1 igual a 5 litros. O meu P1 igual a 2 atm. A nossa temperatura 1 igual a 300 Kelvin. E depois do processo, o nosso volume 2 final, a temperatura 2 é o T2 é a temperatura final, né? O V2 também é o volume final. Nosso volume é a pergunta que eu quero saber para quantos litros que foi. A nossa pressão 2 ela foi para 10 atmosferas, como está no exemplo. 10 atm, certo? E a nossa temperatura 2 foi para 500 Kelvin, ok? Então a gente vai jogar na equação geral, ó, né? P1 vezes V1 dividido por T1 é igual a P2 vezes V2 dividido por T2, ok? Então vou substituir os valores aqui. A nossa pressão 1 era de 2 atm, certo? O nosso volume 1 era de 5 litros dividido pela temperatura. A nossa temperatura 1, né, era de 300 Kelvin. A nossa pressão 2 foi para 10 atmosferas, atm.
E o nosso volume 2 é a pergunta. Daí eu só copio ele. Tudo isso aqui dividido por T2, que era 500 Kelvin, tá? Pessoal, a gente pode simplificar o ATM com ATM, certo? O litro vai sobrar, mas esse Kelvin que está dividindo também some, ok? E aí eu vou multiplicar em x, ó. Vou até escrever aqui, multiplicar em x, ou seja, eu vou multiplicar o V2 com 10 e com 300, certo? Até a gente pode facilitar mais umas coisinhas aqui, ó. Aqui eu tenho 2 zeros, eu corto com esses 2 zeros aqui, se quiser. Mas eu acho que eu vou deixar sem cortar, mas na verdade ficaria melhor, ó. Divide por 100 aqui, só sobra 3. Então, 3 vezes 10 vezes V2. Eu não sei se todos compreendem, né? Ó, eu poderia fazer 3 vezes 10 vezes V2. Então, 3 vezes 10, 30 V2 igual. E agora o 2 vezes 5 vezes 5. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 5, 50. O meu V2 vai ser igual a 50. O que multiplica o x da questão, que é o V2, passa dividindo. Então, corto 0 com 0. V2 é igual a 5 terços de litro. O V2 vai ser igual, eu posso dividir o 5 por 3, ó. 5 dividido por 3, 1,67 litros. Perceba, ó, quantos litros nós tínhamos no início? 5 litros. Quantos litros nós temos após a compressão desse gás? 1,67 litros. Ou seja, o volume diminuiu. Consequentemente, o que a gente percebe se o volume diminui numa compressão? A pressão sobe e a temperatura também sobe, ó. Elas mudaram, foram de 300 para 500 a temperatura. A pressão foi de 2 para 10, mas o volume diminuiu. Foi de 5 para 1,67. Ok, pessoal? Inscreva-se no canal, dê o like, ative o sino de notificação. Essa equação serve para qualquer tipo de transformação gasosa, ok?